Olá a todos, aqui estou eu novamente com mais um vídeo de nossa playlist Trebuchet da Eletrônica, que também trata de tecnologia, física, ciência, astronomia e tudo mais que possa interessar aos nossos seguidores. Tudo que for interessante nesse campo, a gente comenta nesses vídeos, né, que tem um pouco da minha opinião pessoal, tem um pouco de explicações técnicas quando necessário. E é lógico, a gente sempre deixa na descrição do vídeo o link original e eventualmente artigos que tratam lá no nosso site sobre o assunto. E até mesmo a notícia original, né, que a gente publica na nossa seção de notícias lá do site. Essa, por exemplo, aparece com o nome, com o código notícia número 562, ou NOT, NOT 562, né? Mas do que trata essa notícia? Eu estou aqui no começo de 2024, essa notícia vem do finalzinho de 2023, né? E é um assunto que eu já comentei, certo? Em artigos meus, há muitos anos atrás, e até dei projetos no nosso site de uma maneira simples, né? Não tão complexa quanto a citada nesse artigo. O que é? Pessoas cegas, elas normalmente, quem perde um sentido, ele acaba tendo os demais apurados. Então, no caso, por exemplo, das pessoas com deficiência visuais, elas têm o ouvido bastante apurado. E às vezes também até o olfato. Elas podem, pela falta de um, substituir pelo outro. E uma das possibilidades interessantes, que eu já explorei inclusive num artigo, é você converter imagem em som. A pessoa não vê, mas ouve. Então, lá no passado, eu publiquei um projetinho que era um LDR colocado num tubo, em que você poderia explorar com ele o ambiente e, nos pontos claros e escuros, nos pontos que tivessem uma transição pela presença de um objeto, o som produzido pelo circuito mudaria. Então, a pessoa teria um foninho de ouvido, por exemplo, poderia ser também um alto-falantezinho, se ela quisesse levar no bolso. E ela explorando o ambiente, haveria mudança de tons. E a pessoa aprendia a interpretar aqueles sons. Por exemplo, um som alto significaria um obstáculo, um som muito de frequência baixa significaria que tem uma abertura, está escuro, e ali seria, por exemplo, uma porta, uma passagem. É lógico que o ambiente em que ela se deslocasse precisaria ser marcado, né? Deveria ter sinalizadores. Poderia até usar o braille, por exemplo, na porta poderiam ser colocadas faixas pretas e brancas como um código de barra. E a pessoa passando o LDR, quando chegasse na placa, ela faria a varredura e pela variação do som, ela teria o código do que significaria aquilo, aquela passagem, uma janela, um armário. Ele poderia, então, desta forma, sentir o ambiente em que ela está através de sons. Eu criei esse projetinho, esqueci, acabei replicando ele em outras edições com tecnologias um pouco diferentes, mas nunca pensei que chegasse a tal ponto o aperfeiçoamento que eu recebi a notícia lá da Universidade de Georgetown. Foi uma coisa fantástica, uma surpresa até para mim. Vocês podem ver a notícia original aí no link, né? E eles conseguiram fazer uma coisa de uma forma mais complexa. Eles conseguiram transformar as imagens em pixels, quer dizer, pontos de imagem como faz a TV. Eles trabalharam com uma imagem de 8x8, 64 pixels, né? E converteram o padrão de imagem que tem 64 pixels em um som complexo. Um som que não tem uma tonalidade, mas uma combinação de 64 tonalidades diferentes. E com isso eles obtiveram um padrão sonoro que as pessoas em teste conseguiram interpretar. Eles conseguiram uma eficiência nesse processo de 85%. Então, por exemplo, um símbolo gráfico colocado na parede, como por exemplo porta, janela, passagem, proibido entrar, perigo, eles conseguiram fazer com que as pessoas reconhecessem simplesmente pelo sensor sonoro. O sensor de imagem que converte aquelas imagens em um padrão sonoro complexo. Complexo
Não o suficiente, né, para que o ouvido não entenda, mas complexo de tal modo que a pessoa possa diferenciar do que se trata. Certo? É um avanço interessante, né? A gente substituir imagens pelo som. A notícia que vocês têm aí da própria Universidade de Georgetown mostra a ideia bastante interessante que esses pesquisadores tiveram ao desenvolver, vamos dizer, um conversor de imagem em som para cegos. Se você gostou dessa notícia, né, quem sabe se você é um maker, pode pensar em criar aí um visor sonoro de cegos. Nós até publicaremos nas nossas revistas, na revista INCB e no nosso site, né? E até, certo, contribuir com a ciência. E deixem o seu like, inscrevam-se no nosso canal e aguardem o nosso próximo vídeo. Até mais!